Boa tarde a você ligado aqui no Instagram do Jornal DR1, você que nos acompanha ao vivo, você que por acaso assiste essa live em horário alternativo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Hoje o Jornal DR1 recebe a doutora Roselene Wagner, ela que é neuropsicóloga, psicóloga clínica, mestre em psicanálise e perita judicial em psicologia. Ela já apareceu aqui no nosso chat, vamos fazer o convite e a gente começa aqui esse bate-papo e você vem conosco, clica no aviãozinho, manda para os seus amigos e vamos participar aqui, conhecida como doutora Leninha. Só aguardar a entrada dela aqui na nossa live e a gente continua aqui nessa volta das lives do Jornal DR1. Boa tarde, doutora Leninha. Bem-vinda à nossa live, bem-vinda a mais um bate-papo aqui do Jornal DR1. Obrigado por ter aceitado o convite. Olá, Arthur. A gratidão é minha, é uma alegria estar aqui conversando com você num bate-papo informal, mas levando informação de qualidade a quem nos ouve e nos vê. Espero que todos estejam me ouvindo e vendo bem, porque a internet, ao vivo, às vezes acontecem algumas falhas, né? É verdade, né? De vez em quando a gente dá... Mas a gente vai levando, né? Brasileiro aqui, a gente leva na luta e a internet vai ajudar aqui nesse bate-papo, porque a gente sempre fala, né? Bem rápido, é uma horinha aqui, no máximo que a gente vem, mas certeza carregado com muita bagagem, muita informação, e hoje não há de ser diferente. Doutora Leninha, a senhora botou na divulgação, e a gente conversou um pouco antes, né? A gente falar dos mecanismos ansiogênicos da vida virtual, né? Esses efeitos que a ansiedade causada pela vida virtual traz na nossa vida real, no mundo real, na nossa vida pessoal, no dia a dia. Primeira pergunta, existe alguma idade que sofra mais com esse problema? Ou, assim como a internet está aqui para todos nós, os problemas também, e não fazem distinção de faixa etária, de classe, de problemas e tudo mais. Todos corremos riscos de ser vítima desse processo? Todos, mas os pequenos ainda mais. Quando eu falo os pequenos, são as crianças na primeira infância, porque o cérebro ainda está em franca formação. É claro que aí a neuroplasticidade, tão necessária, o mecanismo de adaptação do cérebro aos eventos novos da vida que promovem a aprendizagem. Então, eles estão em franco processo. A nomofobia, que é esse transtorno que causa extrema ansiedade celular, afeta a todos, mas nas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, muito mais. O cuidado com eles deve ser maior, sim. Então, de fato, a gente sabe, desde a minha geração, acho que talvez tenha sido a última que não tem esse mundo virtual já oriundo, né, já na base da infância, faz mais necessidade a presença de um pai, de um responsável, para que consiga acompanhar o desenvolvimento da criança nesse mundo virtual. Exatamente. E tem um detalhe. Eu vejo um pouco de temeridade nas famílias, no núcleo familiar, de pai e mãe exercer a autoridade da figura paterna. Não temam isso. São as primeiras figuras de autoridade que a criança realmente reconhece, é pai e mãe. E é necessário, não estou falando de autoritarismo, falo de autoridade. É preciso de um adulto maduro e experiente que cuide dessas crianças. E eu insisto, dar limite é dar amor. Quando você ama alguém, você limita determinadas atividades. Por exemplo, você tendo um filho, vai permitir que ele, por vontade própria, pela curiosidade, se debruce na varanda do seu apartamento do 13º andar? Você vai impedi-lo por amor. Então, às vezes, o exercício da autoridade é também um limitador dentro da curiosidade normal e necessária à criança para que ele não incorra em riscos desnecessários. Os filhos do quarto, onde os pais pensam que eles estão absolutamente seguros, a porta do quarto está fechada. Mas a porta para o mundo, a gente vive numa grande aldeia global. O smartphone, o computador, eles abrem a porta para o mundo. E às vezes as crianças estão ali respondendo a estímulos que desconhecem por imaturidade. Então, é necessário sim o exercício da autoridade de pai e mãe como limitador de algumas ações, para o bem-estar físico, a integridade física e também mental dessa criança. Existe muito essa discussão de fato de que
se o pai não está se intrometendo demais na vida do filho, né? Se não está tirando o seu crescimento. Eu vim de uma geração, eu tive uma criação de que a primeira pessoa, como a senhora bem botou na fala, que você deve respeito, que você deve algum tipo de resposta, são os pais, que eles são a primeira autoridade que a gente conhece, tudo tem que passar por eles. Isso vem se perdendo com o mundo da internet, porque essa questão de todo mundo ter voz na internet, e aí também acontece com os pequenos, isso tem tirado essa responsabilidade, ou é um fator novo que por medo ou por pressão os pais estão deixando de exercer essa sua autoridade com os filhos? É multifatorial. Eu compreendo que quando nasce um filho, obrigatoriamente, nem sempre isso acontece, mas deveria acontecer, tem que nascer ali naquele momento uma mãe e um pai. A maternidade ela não pode ser, e a paternidade, terceirizada. Ainda que esse casal se dissolva como marido e mulher, a relação de pai com esse filho, de mãe com essa criança, é um vínculo indissolúvel e a responsabilidade sobre essa criação também. Então, até um determinado ponto, é importante e necessário que os pais caminhem com os filhos, que estejam, não é ser amiguinho do filho, mas é ser o maior amigo dele. Os amiguinhos estão lá fora. O grande amigo, a amiga, está dentro de casa. Na hora que acontecer um perigo real, por exemplo, bullying na escola, reportem isso ao pai e à mãe. Eles vão saber tomar uma atitude madura e necessária de ir até o colégio, de conversar com coordenadores, né? com aquelas pessoas que cuidam disso, coordenadores e psicólogos de plantão, para eliminar esses atos. Se a criança se cala e não conversa, não tem esse diálogo de comunicação, linguagem todo mundo tem. Comunicação é algo que traz uma qualidade porque carrega um sentido, um significado de um sentimento que naquele momento a criança ou o adulto esteja atravessando. Então, dar voz a isso, é melhor que essa conversa seja feita em casa. A escola é lugar de formação, de informação. Responsabilidade de educação é no seio da família. E uma coisa que se você me permite. Sim, sim, claro. Eu gostaria de deixar claro aqui, falamos sobre ansiedade, e todo mundo demoniza muito isso, né? É algo muito importante e está aqui, ó, no nosso tronco encefálico. É um sistema de alarme do cérebro, que garante ali uma resposta de luta ou fuga. A gente faz uma leitura do cenário à frente, nosso cérebro trabalha por prospecção, né? Por um estudo de predição do que irá acontecer, em cima de um padrão comportamental nosso, da natureza e dos outros, né? As 3 grandes feridas narcísicas que Freud tanto nos alertou: a natureza, o corpo e o outro. Então, a gente faz a leitura desse cenário. Se há ali um perigo que a gente pode enfrentar, a gente parte para a luta, para o enfrentamento disso. Se é algo muito grande, que não podemos elaborar, uma fera, um ladrão, uma arma, a gente corre para a vida, que é o nosso instinto natural. Trazendo isso para os dias atuais, se você tem, por exemplo, hoje eu tinha um compromisso com você. Então, eu organizei a minha agenda para ter esse horário disponível, para estar pronta para esse bate-papo. É isso que nos garante a ansiedade no nível saudável. Você tem um plano e você ajusta a sua mente para ter um planejamento que leve você à execução desse plano. Então, isso é muito bem-vindo. Quando que ela se torna patológica? Quando ela adoece e vê cenários de catástrofes em todos os lugares. Então, ela aciona esse mecanismo, começa a ter com sintomas físicos, sudorese, taquicardia, sensação de desmaio, náusea, parto, formigamento, despersonalização, até que ela começa a desenvolver a síndrome do pânico e fobias, toque, transtorno obsessivo compulsivo, até chegar no que a gente chama de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, aí adoeceu. Por quê? Porque a gente trabalha com a neuroquímica. Diante de um cenário que nos traga estresse ou nos prepare para agir,
quando se entra, por exemplo, nesse estado de ansiedade, o cérebro promove a liberação de 3 hormônios: adrenalina, noradrenalina. Então, promove a oxigenação, a hiperventilação. Você concentra a partícula de oxigênio na corrente sanguínea. Então, tudo isso é benéfico até uma certa medida. Você reconhece que, ao invés de ter uma resposta de luta ou fuga, de programação para executar alguma ação, você paralisa, está na hora de você buscar ajuda de um profissional da área de saúde mental. A pergunta que eu ia fazer entrava justamente nesse tema. Como é que as pessoas do seio familiar, seja criança, seja adulto, né? A gente falou que todos estamos sujeitos aos problemas que o ambiente, muitas vezes tóxico, da internet traz para a nossa vida real. Como é que quem está aí no seio familiar da pessoa que acaba tendo esse transtorno de ansiedade mais aflorado e acaba por necessitar de uma ajuda profissional, quais são os primeiros sinais ou sintomas que quem está ali junto pode enxergar e ter o estalo de que, pô, vou ajudar porque, de fato, meu irmão, minha esposa, meu marido está precisando de ajuda profissional e eu vou ajudá-lo e encaminhá-lo a um. Quais são os principais sinais dessa situação? Irritabilidade, intolerância, não suporta frustração. Crianças, por exemplo, que querem o tempo todo o tablet, o smartphone, que vai jantar, vai almoçar, mesmo no restaurante, com amiguinhos para brincar na piscina, no play, para estar ali no videogame. Os excessos. Todo excesso esconde uma falta. Então, olhos atentos aos excessos. Está um dia lindo de sol, a praia está ali na frente, e ao invés disso, prefere ficar no quarto escuro, trancado, no smartphone. Vai a um jantar com amigos, no caso de adultos, não vira o telefone na mesa, não deixa dentro do bolso ou da bolsa, não desativa, é o tempo todo. O telefone celular hoje, ele é uma ferramenta. E, como tal, deve ser usada. Quando eu tenho, por exemplo, um martelo na minha casa, eu posso usá-lo como arma ou como uma ferramenta para pregar um prego. É a forma como eu uso. Não adianta a gente dizer que vai retirar o telefone celular das mãos dos nossos filhos e sequer das nossas mãos. Olha por que via está sendo a nossa conversa. Pela internet, pelo telefone, né? Existe muito esse mundo virtual e, paralelamente, o nosso mundo real. A gente não pode confundir nem achar que são mutuamente excludentes. Uma coisa não substitui outra, uma coisa não exclui a outra. É conviver com isso. Na minha época, eu sou bem mais velha que você, na minha época, quando eu fazia pesquisa para a escola, até mesmo já na graduação, na pós-graduação, a partir, acho que do mestrado é que começou o WhatsApp, né? Não tinha na minha época. Então, eu fazia pesquisa nas bibliotecas, numa questão de livros chamada Barça. Eu tinha carteirinha, era muito mais difícil você pesquisar, você anotar, escrever tudo para depois passar a limpo escrevendo numa folha de papel ao maço, que hoje as pessoas nem compram, não existe mais. Então, o nosso cérebro, ele é muito plástico, significa que ele vai se adaptando para aprender. Quando nós começamos a falar, nós amadurecemos a alça fonológica para aprender um fonema. Quando nós começamos a escrever, a gente desenvolve psicomotricidade fina, de garra, para pegar o lápis e começar a coisa modificando e vai de uma outra coisa que se torna obsoleto. Hoje ninguém mais faz curso de datilografia, as máquinas de escrever, de datilografar, elas são relíquias. Eu usei muito, né? Antigamente tinha a manual, depois veio a elétrica, que era uma coisa muito grande, uma grande novidade, né? Então a gente vai aprendendo a elaborar. Por exemplo,
Se eu perguntar um número de telefone celular de cabeça para você, da sua namorada, noiva, esposa, da sua mãe, do seu pai, talvez eu não saiba me dizer de bate-pronto. Por quê? A extensão do seu cérebro está aqui no seu celular. Memória. A gente tem um HD externo. Se eu perguntar sobre o Natal do ano passado, talvez você pegue lá na sua galeria de fotos. Ah, eu estava aqui em tal lugar, eu usei essa roupa, nós jantamos isso, a ceia foi na casa de não sei quem, está tudo registrado aqui. Então, a gente vai transferindo e abrindo espaço. Uma pessoa, por exemplo, analfabeta, ela desenvolve o maior recurso da visão, da mácula do olhar, da visão, para detalhes, e ela vai ter uma melhor memória de face. Ela vai guardar a sua fisionomia. Pessoas letradas perdem um pouco disso, porque elas vão desenvolver novos recursos de audição, o timbre da sua voz. Então, a gente vai substituindo aprendizados, né? Não tem como retirar isso. Já está aí na nossa vida e é um recurso muito bem-vindo. É playlist, é biblioteca, a gente busca tanta informação na internet, né? Tanta pesquisa interessante, tem acesso a muitas informações. Quando realmente queremos e precisamos, mergulhamos fundo nessas informações. Aí é o interesse de cada um. E você, mais que ninguém como jornalista, vai concordar com o que eu digo. Vai havendo ali, através de algoritmos e tudo mais, recursos da internet para traçar um perfil desse buscador. Então, quando eu vou buscar alguma coisa, seguidamente já vem aquela enxurrada das coisas que eu busquei, como quem diz, esse é o seu perfil. E eu estou aqui trazendo um cardápio para você. Temos que tomar cuidado para não ser drenado, sugado para esse mundo virtual e confundir a nossa verdade humana com coisas que acontecem paralelamente, mas volto a dizer, não são excludentes uma da outra, apenas tem que conviver, interagir. É a questão de estar em constante evolução, né? Hoje o meio eletrônico é uma evolução que a gente tem, como a senhora bem falou, né? Números de telefone hoje em dia a gente não lembra. Eu praticamente só lembro o meu, de fato. Então, alguns anos atrás a gente sabia bastante número, 4, 5, 6 números de telefone que talvez fossem aquela primeira lista de contatos para alguma emergência. Uhum. E hoje em dia é comum a gente até ouvir, né? Ah, não, se eu perder o meu telefone, eu perco a minha vida, porque tá tudo ali dentro. Hoje em dia o banco tá ali, a agenda telefônica está ali, a agenda de contatos. Então, realmente é uma evolução que se complementa, porque se eu não preciso ir a uma agência bancária, se eu posso resolver pelo telefone, eu vou resolver pelo telefone, ainda mais no tempo pandêmico que vivemos ainda, né? Sim, nos ajuda a otimizar o tempo, mas é algo paradoxal. Porque você pontuou muito bem, otimiza muito bem o tempo, nos ajuda a administrar bem esse tempo. Eu não tenho que ir ao banco, eu processo ali, coloco em débito automático, escaneio o código de barras e pago, ou copio, ou faço um Pix, uma transferência, tudo se resolve em fração de segundos. Mas por que é paradoxal? Me ajuda a otimizar o tempo, mas, convenhamos, é também um ladrão de tempo. Quantas vezes você não se depara sendo roubado do seu tempo, né? Porque você ficou perdido ali, passando com o dedo uma série de vídeos e rindo por conta de TikToks ou qualquer outra coisa, se distraindo de você mesmo, porque a gente se distrai de si mesmo. Acho muito interessante a solitude como opção, não a solidão. Porque se as interações sociais não fossem benéficas, por que que nós, porque fomos nós que criamos, nós já somos um ser virtual? Quando você pensa e se desdobra em você mesmo, naquela conversa mental interna, secreta muitas vezes, você ali tem um outro eu. Não tem gente que, num vício, numa dependência, diz, para mim dizem muito, doutora, eu não consigo, é mais forte do que eu. Que eu que mora em mim, que é mais forte do que eu e me domina. É o meu outro eu, né? São instâncias psíquicas e de ego superego que nós carregamos e que o inconsciente realmente nos domina. Se eu for perguntar agora para você por que você coçou o nariz e colocou a mãozinha aqui, você não sabe dizer.
foi um comportamento inconsciente, né, involuntário, maior que você mesmo. Então, a gente é esse ser virtual. E por isso nós criamos o Facebook, o Twitter, o Instagram e todas as redes sociais para nos conectarmos com quem queremos no momento em que precisamos e que eventualmente está longe. Mas a gente não pode deixar que isso aproxime quem está longe e distancie quem está perto, porque nada substitui a força da energia, da presença física e real. Quando você é tomado por uma dor e isso atravessa o seu comportar e recebe aquele abraço que te agrega de novo, porque muitas vezes nós emocionalmente nos sentimos fragmentados, pulverizados, despedaçados diante de uma situação de luto, de perda, de dor, de frustração, de rejeição. Quem nunca, né, sentiu a dor do coração partido? E existem pesquisas que nos mostram que a dor é no mesmo lugar do cérebro, no giro do símbolo basal. Não importa se você sofreu uma fratura exposta ou levou um fora, literalmente um pé na bunda de alguém que você ama, vai doer lá. Por isso que tem gente que diz, não consigo nem respirar, eu estou com uma dor no peito, eu estou oprimida. É a dor do coração partido. E quando um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, um irmão chega e te abraça e parece que te devolve para você mesmo a presença da energia física que essa pessoa entrega para você. Isso não tem substituto na vida virtual. Existe um acalento aí, né, de uma conversa e de não sentirmos só, porque é muito importante essa interação. O ser humano, ele tem isso como marca registrada, o desamparo. Nós nascemos extremamente desamparados. É estranho porque a gente já nasce com essa dependência. Somos um indivíduo paradoxal. Por quê? Como indivíduo, somos inteiro. Quando eu olho para você e vejo uma parte do seu corpo, mas eu consigo identificar que você é inteiro por si só. Você anda, você fala, você pensa, você come, você trabalha, mas precisa do outro, precisa da relação. Então, nós somos indivíduos relacionais. Precisamos dessa relação. Olha só, precisa de dois para fazer um. Um carrega dois durante 9 meses, né? Até a gente entrar. Eu não sei se você conhece na mitologia grega a lenda de Cronos, o deus do tempo. Cronos nos dá a vida. Deus do tempo. O tempo nos dá a vida. Cronos nos retira a vida, né? Cronos devorou os próprios filhos. Então, a gente precisa minimamente de 9 meses para ser feito. E precisa de uma vida inteira, atravessando o ciclo vital, para ganharmos experiência, maturidade, sabedoria, competência para viver e administrar a nossa própria vida. E isso são marcadores que a gente percebe. Eu acho que na adolescência é o primeiro momento em que a gente entra em contato com a solidão, ainda não é solitude, e marca um registro de dor. Os adolescentes, eles não sabem ficar só. E aí é um perigo a vida virtual que drena essa energia e prende eles ali, tornando eles dependentes dessa vida virtual, né? Eu não sei se você vai lembrar de um filme da década de 80 chamada O Demolidor, com Sylvester Stallone e a Sandra Bullock. Tem uma cena que me ocorreu agora, muito emblemática para esse momento, que eles sentam frente a frente, né? E eles teriam ali uma relação íntima, sexual, mas através de um capacete. Como se De um fosse capacete, um exato. de realidade virtual, né? E ele acha muito estranho aquilo, né? Ele foi congelado e é descongelado lá naquele momento do futuro. E ele descarta aquela possibilidade. Porque, de fato, nada substitui ao calor humano, né? Ao toque do outro, à presença da energia do olhar do outro sobre nós, que nos traz esse amparo. Enquanto a senhora falava, eu me lembrava de 2 pontos durante a minha formação em jornalismo na faculdade. Um foi um livro que eu li durante uma aula de filosofia chamado Nossa Sorte, Nosso Norte, para Onde Iremos. Ele é do Renato Janine Ribeiro, que foi ministro da Educação. E o outro foi um vídeo do Bauman, falando justamente sobre
o relacionamento líquido, que com o advento da internet, das redes sociais, as pessoas deixaram de estar presentes. E a senhora bem botou, né? Momentos de perda, momentos de luta, a pessoa às vezes usa a desculpa de que não vou em tal lugar ver a pessoa porque eu já mandei uma mensagem, eu já liguei para ela e já deixei um comentário numa postagem. E isso vai substituindo esse contato, esse afeto físico. Ou seja, esse relacionamento líquido ele vem tomando conta dos ambientes. E talvez os adolescentes sejam a principal geração, a principal fase da vida que você vive esse relacionamento líquido hoje, principalmente. Porque você está ali envolvido com Instagram, TikTok, Twitter, e uma rede social pior do que a outra, talvez, tem esse ambiente tóxico, né? O Twitter, muita gente fala que é a rede social dos haters, né? Que todo mundo vai lá e só critica mesmo, só bate. E muita gente sente isso na vida real, né? Esse ambiente tóxico que acaba entrando na nossa vida. A pessoa sai dali, desliga o computador, pensamentos ruins vêm na sua cabeça, e aí vem a ansiedade, vem a insônia. Imagino que a senhora receba muitos casos assim no dia a dia profissional. Bastante, muitos. E eu concordo com o Bauman quando ele relata sobre amores líquidos. E eu vou além, eu articulo o meu pensamento para além disso. Eu penso que relacionamento, para mim, tem um sinônimo: compromisso. Responsabilidade afetiva. Quando eu falo responsabilidade afetiva, eu não falo só nos afetos, o quanto eu te afeto, o quanto por você eu sou afetada. Eu falo também nas expectativas que geramos uns nos outros e temos que ser responsáveis por isso. Quando me fizeram esse convite para estar aqui, foi o ano passado, no dia 19 de novembro, eu estava lá na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, recebendo uma homenagem, e eu anotei isso na minha agenda. Conversei com a pessoa, que foi extremamente simpática, delicada comigo, e, obviamente, ela gerou uma expectativa sobre mim, porque eu tinha dado o meu aceite. Então, relacionamento é compromisso, é responsabilidade afetiva, não só por aquilo que combinamos, mas pela expectativa que geramos no outro. Em filosofia, a gente diz que felicidade é igual realidade menos expectativa. Seria como se fosse a fórmula, a equação da felicidade. Então, não seremos felizes. Como viver uma realidade dentro dos afetos, que em psicanálise é isso que eu lhe falei, o quanto eu te afeto, o quanto por você eu sou afetada, as trocas produtivas e positivas na vida, se não geramos expectativas sobre o outro. Então, na vida virtual, parece que se perde um pouco esse compromisso, essa responsabilidade. Eu deleto você, eu bloqueio você, eu excluo você, não dou direito a você de se desculpar, porque às vezes o canal de comunicação tem ali uma salada de fruta, eu falo banana, você entende goiaba, mas me dá mamão, e fica meio confuso isso, né? Porque quando eu escrevo no WhatsApp, não tem ali a modulação da minha voz, não tem a emissão da minha emoção, que faz total diferença. Se eu digo assim para você, veja bem, é a mesma mensagem. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Arthur. É a mesma mensagem. O que modificou foi a minha emissão de voz. Eu modulei a minha emoção e você compreendeu que no primeiro cumprimento meu, eu estava ríspida e austera com você, um tanto agressiva. E no segundo, eu estava afável e receptiva. Às vezes falta essa comunicação. Mas tem o áudio. Não é a mesma coisa. No áudio eu não passo imagem. Mas tem o FaceTime ou a chamada de vídeo. Não temos tempo para isso tudo. Quantas vezes não reclamamos pela velocidade da informação e a praticidade? Um manda um áudio de 2 minutos, o outro de 5, o outro de 10, o outro de 20 segundos, e ao final do dia você para e perdeu o dia inteiro só ouvindo áudio. E essa troca que a gente faz aqui quando olha no olho do outro, eu trabalho com microexpressões. O corpo fala e a face não mente. O tempo que você está se comunicando aqui comigo e balançando a cabeça assertivamente, como quem diz concordo, estou com você, acompanhando seu raciocínio, você imagina se isso fosse real, face to face a face, numa comunicação que demanda ali a energia do olhar. Você não conseguiria mentir para mim, ainda mais eu sendo especialista da área.
a gente percebe as nuances, como percebe na fala, né? O que a gente chama de nota de fala de peito, fala de garganta, de cabeça. A gente percebe as nuances e as matizes da emoção de cada um. Nada substitui a presença física humana. Não tem substituto para isso na vida virtual. Então, volto a repetir, não são mutuamente excludentes. Não quero, não posso, não tenho como retirar a vida virtual. Mas eu preciso manter a vida real, principalmente os meus laços afetivos. É interessante esse ponto da vida virtual, porque há um tempo atrás eu com a minha esposa, a gente foi a uma peça de teatro e na abertura da peça, era uma peça com o Miguel Falabella, e ele falava, né? Desliguem os seus celulares, porque quando você está na igreja, na presença de Deus, ou no quarto, na presença do amante, os amantes e os fiéis, eles não usam telefone, porque eles têm o contato físico, de alguma maneira, que transmite a informação. Então, você não precisa do meio eletrônico. E a pergunta que eu faço para você nesse momento é: a evolução, a tecnologia, não tem como a gente tirar. Mas o método certo, ele sendo ferramenta, como foi dado o exemplo do martelo, né? Como ferramenta, ele é arma, assim como as facas que a gente tem dentro da nossa casa para cozinhar e tudo mais. Então, da maneira certa, a tecnologia, o celular, aqui como a gente está nesse momento, o computador, o smartphone, ele é bem-vindo. Mas tudo tem um limite. E hoje, né, a gente começou o bate-papo falando dos pequenos. Esse limite deve ser imposto pelos pais, exercendo o seu poder de autoridade. Não ser autoritário, mas ser autoridade. E qual seria a dica, né, para quem é pai, para quem é mãe que está nos vendo ou vai ver essa live posteriormente, que tem essa dificuldade de não querer parecer muito ríspido, muito autoritário, né, muito ditador das normas? Qual seria a dica para começar a inserir esse limite na vida dos seus filhos para que eles consigam crescer saudavelmente com o uso da internet, com o uso da tecnologia? Primeiro, instalar rotina saudável, né? E trazer o convívio quando estamos em casa, o que acontece só no final da tarde, início de noite, final de semana, trazer esse convívio para a extensão de toda a família. Eu trabalho com inteligência e acho que a criatividade é a inteligência no parque de diversões. Então, traz a garotada para cozinhar com você, leva a garotada para acampar no quintal. Ah, mas eu moro em apartamento. Crie uma tenda na sua sala, faça coisas que tragam as crianças de volta àquela infância que os pais tiveram e que podem contar a elas. Toda criança gosta de ouvir, por exemplo, sobre si, sobre o seu nascimento. Quando a sua mãe guarda uma parte da sua história que você não tem acesso. Como foi a sua concepção? Como foi a gravidez? Como foi o parto? Como foram os 3 anos, os primeiros 3 anos da infância da sua vida? Você não tem registro de memória. São memórias plantadas pelos pais. Por que não trazer para desenhar isso com as crianças? Eu vou desenhar como mamãe estava na sua gravidez. Eu vou desenhar como você brincava. Lembra daquele bonequinho que você... Não lembro, mamãe, você tinha. Minha filha mais nova, que hoje tem 23 anos, tinha a porquinha Carolina. Ela tinha um monte de brinquedo, mas ela adorava aquela porquinha, ela tem até hoje guardada. Então a gente conversa sobre isso e traz interatividade real, as interações. Por que não ir pedalar, ir caminhar, ir para o bosque? No Rio de Janeiro é tão arborizado. Eu estou agora em Florianópolis, morando num bairro chamado Coqueiros, que também é extremamente arborizado, e nós somos seres naturais. Essa questão de você botar o pé naquele lugar que lhe é familiar, por que é tão bom viajar, mas é melhor ainda voltar para casa? Porque o seu organismo sente aquele ambiente como familiar. Por que a escola acalma as crianças? Porque é o segundo lar, é a segunda referência de casa, os amigos é a família que escolhemos. Então, trazer essas crianças para essa interação de vida real com a presença física. Tantas coisas interessantes, tantos brinquedos que se faz de sucata, que os pais podem fazer, escrever a vida dessa família, a chegada dos filhos. Ah, mas os meus filhos não sabem escrever, sabem desenhar. Compre lápis de cera, aqueles mais grossos, quando a criança ainda não tem essa psicomotricidade. Trabalha a psicomotricidade ampla. Toda criança gosta de pular corda, de construir seus próprios brinquedos, soltar pipa. Eu acho que essas interações, elas comunicam muito mais. E volto a dizer, nós somos seres naturais.
Então, as repetições criam um padrão. A gente foi retirado da natureza pelo advento da linguagem, senão estaríamos lá até hoje. Então, somos seres de repetição que criamos um padrão. Por que sabemos que é primavera, verão, outono? Porque as estações se repetem. Por que a gente sabe que é manhã, meio-dia, tarde e noite? Porque se repete, já criou um padrão e a gente reconhece aquilo. Então, instalar uma rotina que traga segurança pela repetição e que instale um padrão que seja mais saudável. Silencie você, adulto, também, por exemplo, os grupos desnecessários, ou até saia ou apaga. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pense, o que isso me agrega de valor? Tantos bons dias ao longo do dia. Ah, mas não é sociável, isso treina habilidade social. O que treina habilidade social é você olhar na face do outro, é você desenvolver a compaixão, é você agir empaticamente, é mostrar solidariedade no mundo real. Volto a afirmar aqui para você que não tem como retirar a vida virtual. Isso é uma ferramenta muito bem-vinda e a gente, usando com parcimônia, ela é extremamente benéfica. Nós estamos em franca evolução. Se éramos homo sapiens, eu não sei que homo seremos daqui a pouquinho. Homos virtuais, a gente está em processo de evolução. Quando a gente estuda, por exemplo, a evolução, a psicologia evolutiva, e a gente percebe que o nosso osso esfenoide, aquele primeiro osso de formação do crânio, como se fosse uma asa de borboleta, foi sofrendo evoluções ao longo da nossa vida. Em todos os continentes, não havia comunicação para um ensinar ao outro a se tornar bípede, a evoluir, a caminhar em duas pernas. Então, é como se a gente rodasse um programa. A vida tem isso. A vida roda um programa de evolução. A internet faz parte disso. A gente está evoluindo. É como você que estudou jornalismo, certamente em algum momento viu filosofia e viu a alegoria da caverna de Platão, né? Então, vamos lá fora olhar o mundo para ver o que de fato é real, né? Não é a reconhecer, é conhecer aquilo como uma realidade nova, mas sem retirar abstrações, todos nós temos a competência de fazer. Articular o pensamento, derivar conhecimento, agir de forma a trazer metáforas, né, analogias, isso é da inteligência humana. Temos a competência de fazer isso, treinar o nosso cérebro cognitivamente, evoluir intelectualmente. Mas nada substituirá um abraço afetivo real, um carinho. Quando você falou, por exemplo, do luto, quando tem a elaboração de um luto por uma morte concreta ou abstrata, a perda de um emprego, quando você tem um divórcio, uma separação dolorosa, enfim, ou um luto mesmo que alguém morreu e será cremado ou enterrado. Por mais que você oferte ali meus sentimentos, sinto muito pela sua família, às vezes o amigo que chega e te abraça e não diz nada, às vezes as palavras elas têm a força e o poder da palavra. Ponto. Nada mais que isso. Mas aquele olhar, quantas vezes você não esteve numa festa ou num lugar que você olhou para o seu amigo, não disse nada, e ele entendeu tudinho. Tinha uma comunicação ali. Às vezes um amigo que silencia do nosso lado e olha para a gente como quem diz, eu estou aqui. Tá ruim? Eu estou aqui. Tá bom? Vou comemorar com você. O terreno, a geografia do terreno da vida, efetivamente é muito acidentada. Às vezes a gente caminha por vales profundos, né? Mas também sobe montanhas maravilhosas. Ter amigos que dividam com a gente esse trajeto, amigos de verdade, que ri com a gente, que chora com a gente, e aquele que te aplaude, que vibra com as suas conquistas. Gente, não tem coisa melhor. É como fazer uma festa de aniversário e não ter com quem comemorar. É ter um velório e não tem com quem chorar. Não substitui a presença virtual, tem que ser a física. E aí, e é engraçado que... o smartphone ele é muito coercitivo, no sentido que a visão é muito coercitiva. Né? A gente está aqui falando, e se tivéssemos na internet passando o dedinho lá e vendo vídeos, a gente estaria vendo milhares de imagens ao mesmo tempo. E a visão ela é muito coercitiva, ela rouba muito a atenção. É por isso, por exemplo, que os apaixonados, quando se beijam, fecham os olhos. Que é para sentir toda a emoção,
que vem carregada naquele abraço e naquele contato físico daquele beijo. E o smartphone, ele tem muito isso, né? Ele é muito visual. Ele corrompe muitos afetos porque passa muito rápido. Além do que prejudica a mácula da visão, né? A senhora citou o mito da caverna, né, de Platão, e acho que quase todas as faculdades que entram em filosofia falam dele. Na última live do jornal que eu participei no ano passado, a gente citou o mito da caverna e eu já tinha deixado uma anotação aqui para ele, justamente que era uma pergunta que eu queria saber a opinião da senhora. Se nesse mundo virtual cada vez maior, mais forte na nossa vida, se a gente tende a voltar um pouco como eram os seres humanos acorrentados na alegoria da caverna, se a gente vai ver só da forma que nos mostram. Ainda mais, aí eu restringo muito esse exemplo ao Brasil, nesse momento polarizado que a gente vive, seja na saúde, seja na política, se alguém me apresenta uma verdade que eu aceito, para mim só aquela existe, não há uma outra opinião. A gente corre o risco de acabar regredindo ao invés de evoluir com a internet nesse ponto, ou isso é uma coisa de momento, é uma coisa que, da mesma forma que a internet é muito rápido com a informação que chega, a informação também sai. Você sabe que as coisas, as evoluções que acontecem no sentido de contra-reformas de alguma coisa, a gente percebe isso dentro das artes, dentro da cultura. Parece que a gente sai do nada, vai para o tudo, sai do tudo, volta para o nada, até encontrar um equilíbrio, uma homeostase, um caminho do meio. Então, talvez setorizado por algumas questões, há os negacionistas, né? Então, o que leva a isso? As informações superficiais e rasas. Sabe aquela pessoa que lê a manchete, mas não lê a informação que está contida na manchete? E às vezes é uma manchete sensacionalista, justamente para recrutar o seu olhar e a sua atenção, né? A gente tem que buscar por informações de maior peso, com figuras de notoriedade, figuras do saber que nos tragam efetivamente informações de peso. A pesquisa acelera a cada dia. Então, eu acho que a gente corre o risco, sim, setorizando, de sair do tudo e para o nada, né? Então, a volta das coisas mesmas e entrar nesse negacionismo, por exemplo, com relação às vacinas, à medicação, a tratamentos. Gente, nem estamos ao céu, nem estamos à terra, né? Vamos buscar por informação, sair da manchete, procurar de fato a informação contida, mas hoje em dia é muito fácil você saber se é fake news, dá para buscar essas informações e não sair como papagaio de pirata, repetindo o que você escutou. Vá buscar por informação de qualidade para a gente não correr o erro do negacionismo, do erro de Copérnico, né? E ficar aí numa informação de terra plana. Não tem mais como a gente viver assim. Mas acho que setorizado é como você falou, sim. Existe as pessoas que ficam negando coisas que são tão óbvias e que estão aí para todo mundo. Infelizmente, né, a inteligência existe para o bem e para o mal, e talvez esse mundo virtual, muitas vezes, ela seja usada para o mal, né? Tem as questões do bullying, assim como a gente começou falando dos pequenos, nesses minutos finais a gente também acaba voltando um pouco mais para eles. Há um tempo atrás houve questão de uma boneca que fazia as crianças se machucarem, teve uma brincadeira da baleia azul. Muito isso, a gente volta a frisar, acaba acontecendo, faz parte da vida das crianças, pela falta de controle que os pais têm. Os pais, muitas vezes, também não estão inseridos nesse meio virtual. Isso não é para mim, eu não me dou bem com o celular, então fico com o meu celularzinho aqui velho, que só faz ligação e tudo mais. A presença dos pais no mundo virtual, acho que talvez também seja importante. Seja numa rede social, muitas vezes tem uma criança que tem um Facebook, que o pai não tem Facebook ou não está no Facebook da criança, né? Tem os perfis fakes e tudo mais. Qual o mecanismo um pai e uma mãe ela pode criar para que... hoje há muito esse medo de você envergonhar um filho, né, perante os outros, por medo dele ser rejeitado na escola, no ciclo de amigos. Mas quais seriam a tática, talvez, principal dos pais estarem ali presentes, fazendo esse controle? Digo, nem só no meio físico, porque, como a senhora me falou, a porta do quarto está fechada, a criança está ali utilizando, e se o pai talvez esteja na internet, ele consegue ter esse controle. Talvez se fazer presente ali também é uma tática importante, é um bom ponto de se fazer? Sim, eu acho que primeiro você não tem que ter medo de frustrar seus filhos.
A frustração faz parte da criação da resiliência. Quando você se frustra com a vida, com os pais, é natural isso acontecer. A vida de ninguém está no seguro, ainda que você tenha um seguro de vida. Quem vai receber no seu óbito são pessoas que ficam, né? E que são os beneficiários. A vida de ninguém está no seguro. Você vai sofrer com rejeição, com frustração, com vergonha. E a frustração é você olhar para a vida e dizer, isso está pouco para mim, eu quero mais. E se responsabilizar por escolhas. Porém, isso tem um prazo de você cruzar o ciclo vital e ir caminhando dentro dele, ganhando maturidade. Enquanto isso não acontece, primeira infância, segunda infância, a pré-adolescência, a adolescência, o jovem adulto, precisa de supervisão de alguém adulto, maduro, experiente, sábio, que se responsabilize por aquela criança que ainda não tem competência. Sabe o crime de abandono de incapaz? As pessoas que largam um filho, uma criança pequena em casa, incorrem nesse crime, né? Abandono de incapaz. Porque ele é incapaz de gerenciar a própria vida, fazendo escolhas mais saudáveis para eles. Então, a gente não tem que ter medo de frustrar os nossos filhos. Não, isso não, agora não, espere um pouco. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Sempre vem com o porquê quando você diz, se você me disser assim, Leninha, me dá esse óculos, pega. Me dá esse brinco, toma. Me dá essa flor, sei lá. Não. Por quê? Logo em seguida vem o porquê. É a chance que você tem de gerar informação, de dar limite, de trazer educação, de você trazer essa pessoa para o mundo, para que ele gerencie esses nãos. Esses limites são muito importantes. Então, a criança precisa ouvir esse não, sim. Os pais não têm que ter medo de frustrar os filhos. É importante a frustração para desenvolver resiliência, persistência em existir. E não, olha a onda de suicídios. Todo setembro eu trabalho Setembro Amarelo, fazendo palestras voluntárias para trazer. Eu sempre digo que o suicídio é uma solução definitiva para problemas transitórios, mas a criançada, a garotada, não dá conta de enfrentar um problema e transforma aquilo no fim da vida. Parece o apocalipse final. Diante de uma frustração, você desenvolve aí novos repertórios. O cérebro vai se adaptando. Se não está dando conta, peça ajuda imediatamente para o pai e para a mãe. E se eles não derem conta, vão buscar por ajuda profissional. Mas é importante você frustrar do seu filho, dizer não e dar limite. Insisto, dar limite é dar amor. Se alguém me entrega o filho de 2, 3 anos para mim e diz, Leninha, cuida dele, vai para a praia comigo. O garoto quer entrar no mar sozinho, eu vou deixar? É uma responsabilidade minha sobre alguém que eu amo. Não, vai com a tia, vamos entrar só até aqui, esse mar é perigoso. Vou frustrá-lo? Sim, porque eu amo e quero preservar aquela vida. Então, não tenham medo de dizer não e de frustrar os seus filhos. Delimitando o tempo de tela, você está fazendo um benefício enorme. Volto a dizer isso aqui. É uma ferramenta. Se eu pegar o martelo para pregar um prego, que ótimo, eu estou usando a ferramenta de maneira ideal. Vou parafusar um parafuso, não vai funcionar. Vou pegar o martelo para martelar a cabeça de alguém, estou usando como arma. Então, é o uso adequado da ferramenta. E isso inclui tempo, principalmente à noite. Desligue todos os estímulos auditivos, sonoros que criam essa ansiedade. Fiz uma postagem, será que curtiram? Quais serão os comentários? Será que gostaram? Quantas curtidas eu tive? Isso encharca o cérebro de dopamina, hormônio do prazer, que vicia. É altamente viciante, é uma fuga da realidade para o mundo virtual. Quem é dependente químico, adicto, a palavra adicto, né, droga, adicção, significa escravo, dependente de alguém, de algo, de alguma coisa. A gente não pode se tornar adicto das curtidas, dos likes. Isso não nos abraça, isso não nos reconforta, isso não é real, é virtual. A vida real é que nos traz, de fato, algo real, os afetos verdadeiros da nossa vida. É bem interessante. Você fala, e como diz o velho ditado, né? Minha avó falava muito, minha mãe falava muito, quem diz não também ama, né? Então não é só dar, como bem foi falado durante toda a nossa live nas suas explanações,
dar limite, dizer não, porque realmente é importante e ajuda, de fato, a crescer. Doutora Leninha, quero agradecer imensamente o tempo disponibilizado para estar aqui batendo papo com a gente, né? O assunto vai fluindo e realmente a gente vai esticando, estou fazendo o controle do tempo aqui certinho para o Instagram não derrubar a gente. Mas em nome do Jornal DR1, quero agradecer a disponibilidade da senhora por essa live. Em meu nome, como jornalista, agradecer também pelo bate-papo, por todo bastidor que a gente combinou antes, as informações e o tema central da nossa live. E deixar o espaço aberto para que você possa falar do seu trabalho, divulgá-lo, quem quiser acompanhar como faz através da rede social. E o espaço agora é seu. Arthur, foi uma alegria conversar com você, né? A gente tinha justamente feito essa combinação, que nada seria amarrado, que seria uma conversa, e a gente ia apenas bater um bate-papo trazendo informações, né? Bom, eu estou lá no Instagram, porque as redes sociais são importantes, né? Mas bem utilizadas, no Substância Singular. Eu sou neuropsicóloga, sou mestre em psicanálise, sou doutora em ciências da educação e estou terminando aí o segundo doutorado em neurociências pela Unilogos, onde também sou pesquisadora. Estou disponível lá para qualquer contato que qualquer pessoa queira me fazer, qualquer pergunta, dirimir qualquer dúvidas. Nem tudo é só profissional, terapia, né? E está amarrado naquele contexto. Às vezes uma pergunta que soluciona e destrava uma dúvida qualquer e a pessoa segue adiante mais leve e melhor com a vida. Então façam isso se quiserem, estarei lá disponível. Agradeço muito o seu convite, foi uma conversa muito agradável. Que bom. Então é isso, @substância singular, tá lá a doutora Leninha no Instagram. Para quem quiser, tá aqui o Instagram com a gente, tá aqui em cima, Jornal DR1 e @substância singular. Só seguir, mandar a sua pergunta. E aqui, você que nos segue, fica o agradecimento para quem participou dessa live ao vivo aqui com a gente nessa quinta-feira. Quem está vendo essa live posteriormente, deixa o seu like, curta, entre em contato com a doutora Leninha se for a sua necessidade, ela já fez o convite. E na semana que vem, o Jornal DR1 está de volta com as suas lives. Obrigado a todos que nos acompanharam. Mais uma vez, obrigado à nossa convidada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.